Fala pessoal, beleza? Bom, você tem aquele seu projetinho que você animou no Maya, ou um amigo seu animou no Maya, e você adoraria fazer o render dele dentro do Blender utilizando Cycles ou Eevee. Nessa aula, acompanha comigo até o final que eu vou te mostrar como é muito, mas muito fácil trabalhar no Maya e no Blender utilizando Alembic. Então vamos lá. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? Bom, eu tenho aqui uma ceninha minha, né? Uma ceninha de estudo que eu estou ainda refinando e tal, pulindo. Só que depois que eu terminar essa animação, que eu terminar de polir essa animação, eu vou querer fazer o render. Só que eu não quero renderizar dentro do Maya, eu não quero utilizar V-Ray, eu não quero utilizar Mental Ray, eu não quero utilizar Arnold, eu não quero utilizar nada disso. Eu quero utilizar simplesmente o Blender Cycles ou o Eevee. Como é que eu faço isso, Edgar? Como é que eu consigo pegar a minha animação de forma perfeita e exportar ela e utilizar dentro do Blender? Utilizando FBX? Não. FBX é um padrão muito bacana para algumas coisas, né? Alguns tipos de animações ele vai funcionar que é uma maravilha. Por exemplo, animações de objetos, ele até vai funcionar. Porém, com a qualidade que o Alembic tem de carregar tudo para você, não. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma muito customizada, muito fácil de trabalhar com isso, de você exportar toda a sua mesh ou meshes separadas e você importar dentro do Blender. Primeiro, você tem que habilitar dentro do Maya, aqui ó, você vem em Windows, Settings, Plugin Manager, você tem que achar aqui ó, ABC Export e ABC Import, né? Você habilita esse cara. Quando você habilitou, ele vai aparecer para você aqui em cima um menu chamado Cache. Você tem que tomar muito cuidado que aqui em Cache você tem GPU Cache, Geometry Cache e Alembic Cache. O que você vai trabalhar é o Alembic Cache. Por quê? O Alembic Cache você pode exportar o UV, você pode exportar um monte de coisa. Então a gente vai utilizar o Alembic Cache. E aqui a gente tem duas formas de exportar. Você exporta o seu cenário inteiro, então todos os seus elementos, as suas animações, e você pode só o Selection, o Alembic. O que eu gosto de fazer particularmente? Todo elemento que tem animação eu vou e exporto em Alembic. Porém, todo elemento que não é animável, que, por exemplo, TV, o armário aqui, a maior parte do sofá, eu prefiro exportar ou em FBX ou em OBJ. Você pode exportar em Alembic? Pode, não tem problema. Mas eu vou mostrar um probleminha para vocês dentro do Blender. Em alguns casos, em outros, mesmo você exportando o Alembic, lá dentro ele não armazena o cache. É uma geometria, ele transforma automaticamente uma geometria. E aqui, o que vocês têm que entender na hora de vocês exportarem o seu cache? Você tem que evitar o máximo possível de exportar lixo, coisa que não vai ter tanta necessidade. O que eu costumo fazer? Eu entro aqui, geralmente, e pego as geometrias, no caso do meu personagem, a minha mesh. Você pode tanto exportar individualmente, quer dizer, eu vou exportar o cabelo, a cabeça, separado, ou exportar o grupo das meshes. Qual é a vantagem e desvantagem de cada coisa? Você exportando tudo, toda vez que você tiver que ajustar alguma coisinha, por exemplo, o meu hair eu vou querer exportar ele separado porque eu vou cortar, aí vai te lascar, porque como você vai exportar a mesh como um todo, você vai ter que ficar sempre exportando a mesh como um todo. Agora, se você quiser exportar a mesh separadamente, aí você tem a vantagem de que o que for maleável, que você precisar trocar, depois você exporta só aquela mesh. Vou exportar tudo para vocês entenderem. Evitem ficar pegando controladores, bones, tudo mais, porque enche de lixo e não serve para muita coisa. Selecionei a minha geometria aqui, eu venho aqui em cima no menu Cache, Alembic Export, Export Selection to Alembic. Abriu essa janelinha. Aí, como é que funciona basicamente? Eu posso exportar um frame, eu posso exportar um time slider, eu posso exportar um início e um fim, eu posso escolher o que eu faço. E geralmente é óbvio, eu vou exportar a time slider, que é o tempo aí que eu fiz a animação. E aqui embaixo
tem umas coisas muito importantes para vocês habilitarem. A gente tem aqui, ó, o Right Crease e o Right UV Setting e o UV Right. Esses caras vocês têm que habilitar, senão a sua geometria não vai levar a UV para o Blender. E aí você vai ter problema em pintar textura, em fazer essas coisas. Você marca essas duas opções. Eu também costumo marcar o Right Set Color e o Right Face Setting. Beleza. Aí eu venho aqui agora, deixa eu só jogar aqui para uma pasta. Green, é o nome do personagem e vou exportar. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar a minha timeline e vai exportar frame a frame ali, ó, o cache do frame a frame. Bom, terminou aqui, óbvio que depende do tamanho da sua animação, putz, vai ser demorada essa exportação de cache, dependendo se a animação for curta, não. Agora vamos abrir aqui o Blender, beleza, estou com o Blender aberto, já estou trabalhando com a versão 2.83. Vem aqui, File, Import, Alembic, ok? Vou pegar aqui o meu cache. Pronto, tá aqui. Qual é a parte legal assim quando você importa o Alembic? Quando você importa o Alembic, ele já faz uma adaptação ao FPS e ao tempo e ao time da sua animação. Então, se no Maya você tem 200 frames, ele vai adaptar aos 200 frames e a 24 FPS. Ele já faz esse dimensionamento para você. Quando você trouxe para cá, o que acontece? Algumas texturas, ou a maioria das texturas, elas vêm sem. Então você tem que reconfigurar. Porém, depois que você reconfigurou, acabou. Toda vez que você gerar o cache, você tiver que abrir o Blender de novo, automaticamente a textura já vai estar ali, ela não se perde. Só que tem um ponto muito importante assim que vocês têm que entender. A nossa animação, quando ela vem em cache. Quando ela vem aqui em Mesh e nela eu tenho um Mesh. Em Modifiers eu tenho um Mesh Sequence Cache, que é um Alembic. Se esse caminho ele não for sempre mantido, a sua animação para, ou o cache some, né? E outra coisa muito importante nessa exportação cara, se aqui no Blender você exportou todo esse grupo para baixo, toda vez agora, por exemplo, se eu ajusto a animação e exporto, ajusto a animação e exporto, eu tenho que sempre exportar o mesmo grupo que eu exportei da primeira vez. Não pode esquecer disso, é muito importante, senão vai dar erro e você vai perder a sua setagem, tá? Então, lembrando sempre, eu tenho que exportar a minha animação. Cara, se você selecionou esse grupo para exportar todo mundo, não é esse que você vai exportar, senão você vai perder. É sempre Green Mesh, tá? Selecionou ele e exportou, fechou. O Blender, quando você abrir, qualquer alteração que você fizer, ele vai abrir normalmente, sem ter problema nenhum. Ah, Edgar, o arquivo sem querer eu tirei e joguei para outro lugar. Isso não tem problema. O que você faz é simplesmente remapear o seu ABC. Nunca mexa nesse Object Path. O Object Path é uma parada muito legal, que é o seguinte, por exemplo, se eu colocar um plano aqui, tá? Coloquei um plano lá embaixo, ó. Beleza? Se eu vier aqui colocar um Mesh Cache Sequence e escolher aqui o Green e depois vir aqui escolher qualquer parte, por exemplo, cabeça, o que ele vai falar? Ele vai aqui eu não sei porquê, mas espera aí. Escala, Object, Type Mesh, Alembic. Geralmente esse cara, ele aqui, ó, se transformou numa cabeça. Aquele plano que a gente criou, ele se transformou numa cabeça. Tá vendo? Olha lá. Então você consegue pegar geometrias, porque aqui eu tinha usado não a geometria, mas o grupo da cabeça. Então ele não se transforma no grupo, ele se transforma na geometria. Então, ó, bem legal isso, você consegue transformar um vértice num cache do Alembic. É muito, mas muito bacana. Beleza, pessoal? Bom, tá aí a dica de como você exportar. Óbvio que eu vou fazer várias aulas relacionadas a essa parte de exportação, look dev. Acompanhe aí no meu canal, porque logo logo vai estar saindo uma série de lives falando justamente sobre isso. Essa é apenas uma introdução, então eu vou estar falando muita coisa sobre como
como você preparar, pô, Edgar, eu não manjo muito de trabalhar no Blender, mas eu queria aprender pelo menos Look Dev, porque tem um amigo meu. Então, antes do seu amigo começar a animar, prepara o arquivo que ele vai animar para você receber isso e trabalhar. Isso tudo eu vou estar falando uma série de aulas que eu vou estar lançando logo no YouTube, série de lives, melhor dizendo, que eu vou estar lançando, então não deixe de acompanhar o meu canal, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima.